Gente, uma tragédia aqui no Careiro da Várzea, nesse instante. 5 pessoas mortas. Tem gente que ficou nesse meio aí, cara. Pelo menos 14 pessoas feridas. Tem que acionar urgente essa equipe de socorro, bombeiro. 3 anos de obras e mais de 90 milhões de reais em gastos. E nenhuma resposta por parte dos órgãos competentes. Entre 28 de setembro e 8 de outubro de 2022, o que parecia ser um dia comum para quem passa pela BR-319, virou lamento, prejuízos e perdas irreparáveis após as quedas das pontes sobre os rios Curuçá e Altais Mirim. Nossa equipe de reportagem está neste momento em cima da ponte improvisada construída sobre o rio Curuçá, o local onde aconteceu a tragédia de setembro de 2022. Neste lugar, vidas e sonhos foram interrompidos, como o caso do senhor João Nascimento Fernandes, de 58 anos, encontrado morto 5 meses após os acontecimentos. A gente estava vindo lá do sítio, uma casinha que a gente tinha lá no quilômetro 32 de Altaz. E aí, quando a gente chegou ali naquela ponte, já vimos que nada tá certo ali, que tinha muito carro parado. Com 15 minutos que a gente estava parado ali, que eu estava parado ali, que ele tinha ido para lá, eu só vi o estrondo dos fios balançar e o pessoal gritando. Aí foi que eu saí do carro e, meu Deus do céu, a ponte caiu. E eu já comecei a chamar ele, olhar e não ver, e o desespero já tomou conta do meu coração. De imediato, as buscas por desaparecidos começaram e o número de mortos ia aumentando. Além disso, uma pessoa estava desaparecida. Era o senhor João. Os dias durante as buscas, né, os 15 primeiros dias, foram assim muito desesperadores e angustiosos, porque a gente tinha esperança que de repente ele tenha se afogado e tenha ficado, né, tenha ido ao rio adentro e tenha ficado preso em alguma margem, alguma coisa assim, ou de repente preso em algum lugar. Enfim, a gente tinha assim essa esperança de que pudesse encontrar ele com vida, né? A esperança em encontrar João vivo diminuía a cada dia. Enquanto isso, a família buscava pelos restos mortais da vítima, que só foi localizado 5 meses após a tragédia. Nosso desejo era encontrar, né, nem que fosse, né, o que restou dele para que nós pudéssemos enterrar e ter um local para que nós pudéssemos ir lá e visitá-lo. Emocionada, Dona Rosângela lembra de seu João com carinho e fala sobre a saudade que sente do companheiro com quem dividiu 40 anos de sua vida. Dia 3 de setembro é o meu aniversário e ele fez uma festinha junto com as minhas filhas. Eu tenho foto dele me abraçando tão forte e eu não imaginava que aquilo era o último abraço. E aí eu tenho muita saudade. Quando chega nessa data eu sonho muito com ele. Eu agradeço até a Deus, porque daqui para frente vai ser só sonhos mesmo. Porque de casado a gente tinha 35 anos, mas de conhecimento já tinha uns 40 anos já. Era uma vida. Pelo menos 15 veículos estavam sobre a ponte e caíram no rio, ficando completamente destruídos com a queda da estrutura. Entre os tantos carros e caminhões que foram destroçados no ocorrido, estavam o táxi de Carlos, um morador de Careiro da Várzea que utilizava o veículo como fonte de renda. Financeiramente foi impactante, porque nós perdemos um carro, que era o meu ganha-pão, era a única minha fonte de renda. Então eu tive que esperar um tempo para poder conseguir outro carro para me trabalhar. Afetou todo mundo, tanto nós desse lado como do outro lado, e fiquemos sem mobilidade para atravessar, que nós precisamos da BR para trabalhar. Infelizmente nós precisamos dela inteira, o dia todo. Como acontece quando a ponte quebra aí, as balsas, essas coisas aí, nos lasca nós, lasca passageiro, todo mundo sente. O taxista ainda entrou com um processo contra o DENIT pelas perdas e danos que sofreu. Indenização, a minha foi por danos morais. O meu processo foi julgado a primeira instância e o juiz condenou o DENIT a pagar 10 mil. Só que o DENIT recorreu e estamos ainda na espera do julgamento do processo. Quem também foi prejudicado com a queda das pontes foi a ONG Casa do Rio, projeto voltado para causas sociais da mulher, da agroecologia e da capacitação dos ribeirinhos de municípios próximos do Careiro Castanho. As duas pontes, ela é de acesso não somente da população, mas quem também realiza os trabalhos aqui nesse território.
Nós, como instituição não governamental, dependemos de parceiros, dependemos de financiamentos, dependemos de apoios, e com essa queda das pontes nós perdemos boa parte disso. Ao Radar, Eliane desabafou sobre os desafios enfrentados por quem vive de doações e tenta fazer a diferença em lugares menos favorecidos. Uma delas foi a questão dos nossos parceiros para o Festival dos Saberes da Floresta, em que eles estavam com dificuldade de chegar até a gente, uma vez que eles vêm de Manaus. Tipo, muita gente vai para Manaus e de Manaus vem de carro, ou de barco, de bote, enfim. E isso dificulta o trajeto. Então, se eu faço um trajeto com parceiros que vêm para apoiar, eles vão olhar para esse espaço e vão colocar muita dificuldade para estar apoiando, enquanto que lá em Manaus ele encontra outros que podem estar apoiando. A tragédia da ponte sobre o rio Curuçá e a queda da ponte sobre o rio Altais-Mirim deixou vítimas fatais, pessoas com renda comprometida, um rastro de gastos milionários e, até o momento, nenhuma resposta sobre o responsável pelo ocorrido. Entre obras, travessias, fiscalização da construção e retirada de entulhos dos rios, o DENIT já gastou R$90.300.000. Após a queda das pontes, a empresa Amazônia Navegações Limitada foi contratada por R$8,4 milhões para realizar a travessia de veículos tanto no trecho sobre o rio Curuçá quanto sobre o rio Altais-Mirim. Para retirar os entulhos e escombros de dentro dos rios, o DENIT desembolsou R$7,4 milhões, pagos para a empresa Destrói Desmontes Técnicos do Brasil, responsável pelos serviços. Já para reconstruir as pontes, a primeira empresa responsável foi a J. Nasser Limitada, contratada por dispensa de licitação com valor inicial de mais de R$43,5 milhões. A empresa não conseguiu finalizar os trabalhos no período programado e precisou assinar termos aditivos de prazo e de valor, tendo mais R$2,8 milhões acrescidos para terminar a obra. Mas mesmo assim, não concluiu a reforma. A empresa recebeu ainda R$7.700.000 do governo federal, mesmo sem entregar as pontes. Após isso, o DENIT rescindiu o contrato com a J. Nasser e contratou a construtora Etan, também por dispensa de licitação, desta vez pelo montante de R$56 milhões, para que a empreiteira finalizasse as obras iniciadas pela J. Nasser. Não bastasse os altos custos e várias empresas contratadas ao longo dos 3 anos, o DENIT resolveu firmar contrato com a empresa STE Serviços de Engenharia S.A. por R$10,4 milhões, para que a mesma realizasse fiscalização e apoio às obras, elevando os gastos públicos, que até o momento totalizam os R$90,3 milhões. Buscando por respostas, o Radar procurou pelo DENIT para cobrar explicações a respeito do inquérito da queda das pontes e questionar sobre os riscos identificados pela autarquia em dezembro de 2021, antes mesmo da tragédia acontecer. No local, fomos recebidos pela chefe de comunicação da autarquia, que informou que o superintendente não iria conseguir nos atender. 3 anos depois, o que resta é a saudade de quem perdeu alguém, o prejuízo de quem perdeu sua fonte de renda e o silêncio de quem deveria ter as respostas. O recado maior é a questão da atenção. Quando houve a queda, uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça, eu, Eliane, né, pessoa moradora daqui, foi a questão da saúde, que precisa alcançar determinados locais como a área de saúde. Ele precisa fazer hemodiálise, precisa fazer isso aqui, então isso dificulta. Que eles tivessem mais respeito com a gente que trabalha aqui e necessita deles, tanto na manutenção das pontes como manutenção da estrada, que infelizmente é só buraco. Ligar e dizer assim, Dona Rosângela, meus pêsames, pelo menos isso, não. Enfim, finalizar esse inquérito, sabe, de dar nome aos culpados. O que eles passaram pra gente é que a vida dos nossos entes queridos pouco importa.